Olá, vamos começar nosso vídeo de hoje, sempre agradecendo a você que é inscrito no nosso canal. E se você curte os nossos vídeos, faz o quê? Se inscreve, né? É isso aí. Tem uma passagem bíblica que muitas pessoas confundem muito. Essas pessoas usam até esse versículo bíblico como campanha, tema de campanha, como tema de círculo de oração. Se encontra em Isaías capítulo 41, versículo 6. Eu gostaria que você lesse para a gente analisar o que diz esse versículo, o que as pessoas falam e o que é que o profeta está dizendo. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Esse versículo, muitas pessoas usam em tema de campanha, muitas pessoas usam em tema de festa de círculo de oração, de festa de aniversário de algum grupo da igreja, como se o profeta estivesse dizendo que eu tenho que ajudar o meu irmão na igreja, eu tenho que esforçar ele, tenho que dar palavra de ânimo. Isso realmente nós devemos fazer. Devemos dar uma palavra de ânimo para o... Inclusive, muita gente já citou isso para mim mesmo. Já citou para você? Já citou em círculo de oração, para posse de irmãs, posse de pastores. Muito citado. Imagine, né, você usar um versículo desse, uma passagem bíblica dessa, para a posse de um pastor. É incrível, né? Então veja, a falta de conhecimento muitas vezes nos leva a cometer absurdo, a pegar um texto que está falando mal do povo de Deus, porque essa passagem é uma palavra de procurando amaldiçoar o povo de Deus, e você usar esse texto como um tema de círculo de oração ou de coisa desse tipo, como se estivesse falando algo bom. É a mesma coisa você pegar o livro de Jó e ver aquelas palavras bonitas que tem escrita, que foram fala dos seus amigos. São palavras bonitas, maravilhosas, só que, no entanto, são palavras de condenação. Os seus amigos estão condenando Jó como se ele fosse o culpado de toda aquela desgraça que está acontecendo na vida dele, como se ele fosse o culpado. Inclusive, eu me recordo assim, pelo que a gente falou, né, há um vídeo atrás, sobre essas palavras, esses versículos, né? E eu me recordo que eu falei De versículo isolado. Para vocês lerem todo o capítulo e lerem anterior para poder entender. Se a gente lê esse versículo isolado, como a gente fez aqui, realmente é uma coisa maravilhosa. Mas será que é isso que o profeta está dizendo? Vamos ler do começo. Veja, primeiramente, a gente não vai ter tempo aqui, porque o certo era a gente ler do capítulo 1 de Isaías, porque ele vem falando do juízo de Deus contra os idólatras, contra a idolatria, desde o início do livro até aqui e ainda por diante, mas a gente vai ler aqui só o capítulo 41 mesmo. Veja o versículo 1, o que é que ele diz antes de chegar nesse versículo. Por isso que a gente usa aquela expressão, texto sem contexto é pretexto para a heresia. O que é texto sem contexto? Texto sem contexto é você pegar um versículo isolado e inventar qualquer coisa, como por exemplo, o que a gente está citando aqui. Se a gente lê esse versículo isolado, parece realmente que ele é uma coisa boa. Muito boa. Mas quando a gente vai ler o que está antes dele, a gente vai entender esse versículo. Calai-vos perante a mim, ó ilhas, e os povos renove as suas forças. Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renove a sua força. Continue. Cheguem-se e então falem, chegue-nos e pleiteemos juntos. Ou seja, pleiteemos junto, vamos lutar junto, vamos estar junto, vamos à batalha junto, vamos estar firme, ninguém larga a mão de ninguém, em outras palavras. Mas vamos continuar, versículo 2. E peço que vocês acompanhem junto com a gente. Acompanhe aí na sua tradução também, que às vezes sua tradução pode ser um pouco diferente.
Quem suscitou do Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Quem foi que suscitou? Quem faz que as nações se lhe submetam e que ele calque aos pés os reis? Sim. E com a sua espada os transforma em pó, e com o seu arco em palha que o vento arrebata. Esta é uma palavra de exortação que Deus está dando ao povo. Primeiro, o povo de Israel está temeroso porque se levanta grandes nações contra eles, contra Ciro, contra aquele rei que estava defendendo o povo de Deus, e Deus está dizendo para ele, olha, fica calmo. Se você for ler anteriormente, Deus vai estar dizendo durante todo o livro, Israel, não tema os idólatras, não tema os seus ídolos, aos seus deuses. Fica tranquilo, eu sou contigo. Se passarem pelas águas, eu vou estar contigo. Não te preocupe. Israel está temeroso porque aqui se levanta uma grande nação e começa a juntar outras nações para vir contra ele. Mas Deus está aqui anunciando o juízo. Deus está anunciando o juízo contra essas nações que estão se levantando contra o povo de Deus. Continue. Persegue-os e passa adiante em segurança por uma vereda que seus pés jamais trilharam. Quem fez e executou tudo isso? Quem foi que fez? Deus está perguntando, Israel, por que você está com medo desse povo? Mas vamos lá. Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Deus, ele está dizendo, eu, Senhor, o primeiro e o único, porque não existe outro Deus. Então Israel estava temeroso, porque as nações que estavam se levantando contra eles estavam preparando espada, estavam preparando arco, lança, e estava fabricando o quê? Ídolos, deuses, para ir contra a nação de Israel. Veja, a gente não chegou naquele versículo chave ainda. E vamos ver quem foi que falou aquelas palavras. Continue. Os países do mar viram isto e temeram. Os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um a outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. Os países do mar viram isto e temeram. Os países do mar viram isso e temeram. Viram as grandezas de Deus. Temeram. Ficaram temerosos do Deus de Israel. Veja, então o que foi que esses países fizeram? E os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Então eles temeram ao Deus de Israel, fizeram o quê? Aproximaram. Se aproximaram de quê? Um do outro. As nações se juntaram uma contra a outra. Antes elas eram inimigas. E então agora estão se juntando essas nações que eram inimigas para vir todas juntas contra Israel, já que o seu Deus era muito poderoso. Eles sabiam dos feitos de Deus. O Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus de Israel, o Deus que tinha derrubado as muralhas de Jericó, o Deus que tinha dado a terra de Canaã a esse povo. Então essas nações disseram, só tem uma forma da gente vencer esse povo de Israel. É a gente vencer o Deus dele. E para vencer esse Deus dele, que é muito poderoso, aí vamos dizer assim, uma nação disse, o meu Deus sozinho não pode vencer. Isso era a mentalidade deles. Então eu vou juntar com aquela outra nação que antes eles eram inimigos, fizeram alianças e ali eles disseram, vamos juntar o nosso Deus com o teu Deus, com o Deus do vizinho ali, com o Deus do outro vizinho, e vamos contra Israel, que nós vamos vencer esse Deus, que nós vamos derrotá-lo. Nós vamos derrotar o Deus de Israel e vamos derrotar a nação de Israel. É isso que eles estão dizendo. Eles se juntaram e vieram. Vieram contra quem? Contra Israel, mas na verdade estava vindo contra o Deus de Israel. Veja o que diz a continuidade da leitura. Um a outro ajudou seu companheiro e disse, esforça-te. Um a outro ajudou. Quem foi que ajudou? Os idólatras. Então aquelas nações se juntaram e disseram assim, não tema esse Deus de Israel, esforça-te,
Vamos lá, a gente vai vencer. Eu sozinho não venço. A nossa tribo, o nosso povo aqui sozinho não dá para vencer esse Deus de Israel, que eles são muito fortes, eles são muito poderosos. Então vamos nos juntar. Se a gente se juntar, os nossos deuses vai vencer o Deus de Israel. Isso aqui é palavra de maldição contra o povo de Israel e contra o Deus de Israel. Quando diz um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse esforça-te, não foi para o povo de Israel, foi contra o povo de Israel, contra o Deus de Israel. Então, quando você usa esse versículo isolado, ele parece bonito, mas quando você vai ler o que está escrito aqui, isso é palavra de maldição contra Israel. Veja a continuidade do que ele vai dizer. Assim o artífice anima o ourives. Então veja, o artífice, aquele que trabalha com arte, animou o ourive, aquele que trabalhava com ouro. Ou seja, o cara que fazia deuses de madeira chegou no cara que trabalhava com ouro e dizia: anima-te, rapaz, fica triste não, esse Deus aí, a gente vai vencer ele, vamos fazer os nossos ídolos aqui, vamos fazer o nosso Deus. Eu vou fazer o meu Deus aqui de madeira, você faz o seu de ouro, o outro vai fazer aquele Deus de argila, seja lá do que for, de pedra. Um ao outro deu ânimo para ir contra o povo de Israel. Então, quem um ao outro ajudou foi aquelas nações idólatras que se juntaram contra Israel. Contra o povo de Deus. Contra o povo de Deus, contra o próprio Deus. Por isso que quando não se lê Bíblia, se fala um monte de bobagem no púlpito e a gente tem que ter cuidado. Durante muitos anos, muitas pessoas comeram tudo que se dava no altar. Hoje, pessoas só são enganadas se quiser, porque tem a palavra de Deus na mão, tem estudo bíblico, tem pessoas alertando. E naquele dia, não adianta dizer, eu não sabia disso, eu não sabia que era uma palavra de maldição. Deus não vai engolir isso aqui, porque a palavra de Deus diz que muitos chegarão naquele dia e dirão: Senhor, em teu nome profetizamos. É verdade, profetizou em nome de Deus. Em teu nome expulsamos demônio. É verdade, expulsou demônio em nome de Deus. Em teu nome fizemos maravilha. É verdade, usando o nome de Deus fizeram essas coisas. E qual será a resposta de Jesus? Nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que cometei a iniquidade. Iniquidade é um pecado diferente do outro pecado comum. Existe o pecado normal e existe o pecado da iniquidade. Se você lê Bíblia, você já leu isso. Pecado de iniquidade. O que é pecado de iniquidade? É você saber que está mentindo acerca das coisas de Deus e mesmo assim você continua mentindo. Tem pessoas que sabem que é mentira. Tem pessoas que sabem que essa palavra aqui é bonita quando você lê o versículo isolado, mas não está falando de bênção para que eu e você ajude um ao outro. Tem pessoas que sabem que essa palavra aqui não é palavra de bênção, mas é palavra de maldição contra o povo de Deus e contra o próprio Deus. Sério, muito sério. E o que alisa com o martelo, ao que bate na bigorna. Então veja, o que alisa com o martelo, aquele que trabalhava com o martelo fazendo ídolo, também animou o que trabalhava na bigorna. Disse: olha, não te preocupa, vamos fazer os nossos ídolos, vamos fazer os nossos deuses e nós vamos vencer esse Deus de Israel. É um ao outro ajudando, dando palavra de ânimo, mas não é, repito, para o povo de Deus, é contra o povo de Deus, é para vencer o povo de Deus, é para vencer o Deus de Israel, como se isso fosse possível. São palavras de ânimo, mas é um ânimo para amaldiçoar o povo de Israel, o povo de Deus, e não para abençoar o povo de Deus. Se fosse assim, esforça-te, ajude seu irmão, ajude seu companheiro. Se fosse Deus que estivesse dizendo, era bom. Mas o verso está se referindo a pessoas que querem amaldiçoar o povo de Deus e não abençoar. Dizendo da soldadura, está bem feita, então com os pregos fixa o ídolo para que não oscile. Veja, então com os pregos, aquele que está fazendo um ídolo de madeira, ele fixa para que fique bem feito, para que não oscile, para que não balance.
Ele está dizendo que está fazendo o quê? Ídolo, imagem de escultura, um Deus para que eles adorassem, para que quando fosse a batalha, a guerra contra Israel, pudesse vencer o Deus de Israel, porque eles tinham muitos ídolos. Eles se juntaram àquelas nações, um ao outro ajudando ali. Olha, eu não sei, os nossos ídolos, vamos supor, aquela nação, a nação A, vamos chamar de nação A. A nação A, eles tinham deuses de madeira, então eles não sabiam fazer deuses de pedra. Mas ele ia lá e disse, olha, eu não sei fazer, mas eu estou aqui, eu trago a pedra para você. Eu te ajudo de alguma forma, vamos lá, vai dar certo, nós vamos vencer esse Deus, nós vamos vencer esse povo de Israel, que eles acham que tem um Deus forte, o Deus dele realmente é forte, abriu o mar vermelho, coisa desse tipo, mas os nossos deuses juntos vai vencer o Deus dele. Então, isto é muito sério, é uma palavra de maldição. Leia a Bíblia, pare de comer aquilo que lhe dão sem você conferir. Quando você escutar um vídeo como esse, vá ler a Bíblia. Não fique com o que eu estou dizendo. Quando você estiver no culto, que você ouviu uma pregação, quando chegar em casa, não vá discutir com o pregador, deixe ele pregar. O apóstolo Paulo diz que a gente deve ouvir tudo e reter o que é bom, aquilo que é edificante, aquilo que é verdadeiro. Então, no culto, não vá discutir com o pregador, deixe ele pregar. Quando chegar em casa, pegue aquele texto, vá ler novamente, meditar, parte por parte, para ver se realmente é aquilo que ele falou lá no altar. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então veja, agora Deus vai dizer para Israel, Israel, eles estão reunidos, eles estão ajudando um ao outro para vir contra você, eles estão fazendo ídolos, eles estão fazendo seus deuses, mas eu vou dizer uma coisa para você, quem te escolheu fui eu, e se eu te escolhi, não temas. Eles podem fazer deuses de madeira, eles podem fazer deuses de pedra, eles podem fazer deuses de barro, eles podem fazer deuses de ouro, mas quem escolheu você foi eu. Não temas, porque eu sou contigo. Isso não pode te abater, isso não vai te derrotar. Então, Israel, não fica preocupado, porque Israel estava preocupado. Eu quero que você entenda mais uma vez. Leia o que nós estamos falando. Cuidado com aquilo que você escuta, seja de quem for, seja aqui nesse canal, seja no púlpito, seja em qualquer outro lugar. Tudo que você ouvir, leia, medite para você ver se realmente é aquilo, porque isso aqui trará consequência na sua vida, na vida de todos nós, no dia do juízo de Deus. Ou nós ouviremos, vinde bendito de meu Pai, ou então ouviremos, apartai-vos de mim, maldito, porque nunca vos conheci. Muitos vão dizer, eu pregava, eu orava, eu não saía da igreja, eu não perdi um círculo de oração, eu nunca perdi uma santa ceia, no entanto, nunca foi salvo, e Jesus vai dizer, eu nunca te conheci, porque você nunca conheceu a minha palavra. Quem não conhece a palavra de Deus até hoje, não conhece Deus. Repito, quem não conhece a palavra de Deus até hoje ainda, não conheceu Deus, porque ele vai dizer lá em João, as minhas ovelhas conhecem as minhas palavras. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e eu dela sou conhecido. Então, se você pega um versículo desse, achando que é Deus falando para mim e para você, e quando você for olhar lá direitinho, se você é ovelha de Cristo, se você é a ovelha dele, você vai ver que, na verdade, isso aqui é uma distorção que muitos têm feito por aí, só porque é um versículo bonito e isolado, mas é palavra de maldição. Mas como Deus disse a Israel, não temas, porque eu sou contigo. Muitos podem mentir no altar e no púlpito para você,
Mas se você estiver firmado em Cristo, você não vai temer mensagem mentirosa de quem quer que seja. Esse é o nosso intuito, de ensinar você para você não ser enganado. Continuo dizendo a mesma coisa. Nós queremos que esse vídeo chegue a várias pessoas para que as pessoas não sejam mais enganadas. E Deus abençoe vocês. Obrigado a você que nos acompanhou mais uma vez. Eu espero que tenha sido edificante para a sua vida e não esqueça jamais, nunca deixe de conferir toda palavra que você ouvir dentro das Escrituras Sagradas. Não importa quem fale, não importa quem pregue, você é responsável em pesquisar, em analisar, em meditar naquilo que está sendo dito, se é edificante para a sua vida, se é verdadeiro, se tem conteúdo ou não. Se não for verdadeiro, rejeite. Não importa quem fale, mesmo que seja eu aqui. Se eu falar uma mentira aqui, se não estiver dentro da palavra de Deus, não veja, não acompanhe mais os meus vídeos, não siga a gente, não fique com aquilo que a gente está falando aqui. Fique com o que diz as Escrituras Sagradas, porque essa é fiel e verdadeira. Não é porque alguém tem um título disso ou daquilo outro que quer dizer que essa pessoa está falando a verdade. Deus abençoe. Amém.